Durante a Guerra Civil Espanhola, na tentativa de tomar a cidade de Madrid, que era o principal pilar do governo republicano, generais nacionalistas sob o comando de Francisco Franco avançaram em direção à cidade para tomá-la rapidamente. Um dos principais comandantes desse avanço era o general Emílio Mola e Vidal, nascido em 9 de julho de 1887. Foi um veterano das guerras africanas e acabou se destacando entre seus iguais. Ele planejava cercar o pilar republicano com várias tropas de diferentes posições, e essas tropas eram chamadas de colunas, um termo comum entre os militares da época. No seu plano, existiam 5 colunas principais. 4 delas estavam fora da cidade e iriam avançar vindo do lado de fora, mas existia uma 5ª coluna, e ela estava dentro de Madrid. Em uma entrevista ou declaração a jornalistas em 1936, Mola disse uma frase que ficou bastante famosa. Abre aspas. 4 colunas marcham sobre Madrid, e dentro da cidade há uma 5ª coluna pronta para se levantar. Fecha aspas. Simpatizantes nacionalistas, infiltrados, agentes esperando a ordem para agir. Ou seja, pessoas de dentro do sistema que ajudariam a implodi-lo por dentro. E é desse tipo de gente que Rai Brasil precisa. Conquista, verdade e dignidade são os princípios que orientam nosso caminho e que culminaram em tudo que está prestes a ser apresentado neste vídeo. Saudações a vocês que estão assistindo, eu me chamo Marcos e esse é o Brasil com Z. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos de introdução aos ideais, pensamentos e estratégias dos homens que compõem o Brasil com Z e que irão compor o que nós chamamos de Rai Brasil. Nessa série de vídeos, nós vamos buscar falar sobre os conceitos já apresentados no primeiro vídeo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, tudo bem. No primeiro vídeo intitulado Introdução ao Brasil com Z, nós citamos os nossos pilares, mas, nessa série de vídeos, nós iremos nos aprofundar neles. E esse vídeo é sobre a nossa estratégia anti-gramsciana. Mas antes de falarmos da nossa estratégia, nós devemos falar sobre o próprio Antônio Gramsci e a estratégia que ele ajudou a fundar. Antônio Gramsci nasceu em 1891 na Sardenha, uma das regiões mais pobres da Itália na época. O seu crescimento ocorreu em um ambiente de instabilidade econômica, limitações materiais e conflitos entre classes, e esses foram fatores que determinaram sua visão política nos próximos anos. Quando se mudou para Turim em 1911, após receber uma bolsa para estudar na Universidade de Turim, ele entrou em contato com o núcleo industrial italiano, onde a tensão entre operários e as elites era intensa. Esse ambiente foi decisivo para Gramsci aderir ao comunismo. Já em 1921, Gramsci participou da fundação do Partido Comunista Italiano, em um contexto marcado pela influência da Revolução Russa e pelas ideias de Vladimir Lenin. Nesse período, já se percebia uma preocupação de Gramsci em adaptar o marxismo para a realidade italiana, já que ele percebia que uma revolução direta e armada não parecia tão viável para o contexto local. Com a ascensão de Benito Mussolini,
Gramsci foi preso em 1926 e foi nesse contexto de isolamento que ele desenvolveu suas principais teorias. Durante a prisão, entre 1929 e 1935, Gramsci escreveu os chamados Cadernos do Cárcere, onde elaborou o conceito de hegemonia cultural, um dos pilares de seu pensamento. Segundo essa ideia, o domínio de uma classe superior não se baseava apenas na força econômica ou na repressão direta através do Estado, mas principalmente pela capacidade de moldar a cultura e o pensamento coletivo. Segundo ele, a dominação passa a ocorrer de forma indireta, quando valores, crenças e visões são internalizados pela sociedade como se fossem naturais. Sendo assim, a cultura deixa de ser neutra, instituições sociais tornam-se instrumentos ideológicos e o conflito político se abrange para o campo simbólico. Ou seja, a disputa política deixa de ser apenas econômica e passa a ser também uma disputa pela formação da consciência. Seguindo a ideia de intelectuais orgânicos, indivíduos que atuam como agentes de difusão de uma visão de mundo específica, ligados a interesses de classe dentro dessas instituições, vários setores do marxismo passaram a adotar estratégias diferentes das revoluções clássicas inspiradas na Revolução Russa. Ao invés de focar em uma tomada imediata do poder, a proposta se deslocou para uma guinada ao poder silenciosa dentro da sociedade. Essa nova estratégia envolvia se inserir em instituições educacionais, influenciarem a produção cultural por meio de livros, peças e filmes, atuarem nos meios de comunicação em massa e a formação de quadros intelectuais marxistas dentro das academias. O objetivo deixou de ser uma tomada de poder abrupta do Estado para a mudança da mentalidade do povo ao longo do tempo, assim criando condições para mudanças políticas mais profundas no futuro. Na prática, isso significou abandonar o confronto direto em favor de uma estratégia mais prolongada e difusa, muitas vezes impossível de ser percebida de forma imediata pelos populares. Mas enfim, sobre o fim da vida de Gramsci, esse miserável astuto permaneceu preso por anos sob o regime de Benito Mussolini, período em que sua saúde piorou muito. As condições do cárcere agravaram seus problemas físicos e ele passou seus últimos anos em estado debilitado. Foi libertado pouco tempo antes de sua morte em 1937. Já estava sem condições de recuperação, mas, apesar disso, seus escritos foram preservados e posteriormente divulgados, influenciando correntes políticas intelectuais ao longo do século XX e XXI, que nós podemos observar muito bem nos dias de hoje, inclusive com toda a trajetória do partido que está no poder no exato momento em que esse vídeo foi lançado. Bom, pelo que nós vimos anteriormente, apesar de seguir uma ideologia totalmente materialista e maligna, Gramsci era esperto, diria até que muito inteligente, pois ele notou o que muitos do nosso campo não notaram. Se o sistema não permite mudança, façamos a mudança dentro do sistema. E é justamente isso que nós queremos fazer, mas não daquele jeito típico social-democrata. Assim como fizeram na Guerra Civil Espanhola, nós vamos criar uma massa de homens de fora das instituições, como faculdades e, por dentro, nós iremos limpar com homens que atuarão dentro dessas instituições como verdadeiros glóbulos brancos. Nós estamos vivendo uma guerra cultural,
Mas diferente da época de Gramsci, na nossa época a esquerda está dominando as instituições. Então devemos tomá-las de volta ou ter o máximo de aliados possível dentro delas. Nós precisamos de homens em pequenas funções, homens que tenham conhecimento sobre vastas áreas e homens com poder para nos ajudar. Tomando o exemplo das faculdades, por muito tempo a direita e outras alas radicais viveram dizendo que as faculdades eram de esquerda, que nós não deveríamos entrar e que nós deveríamos atuar fora delas. Tolice! Isso é algo que veio desse conservadorismo boomer e que nós precisamos extirpar se quisermos atuar no pragmatismo e deixar de sofrer derrotas atrás de derrotas. Quem comanda as faculdades comanda as pesquisas, os livros de história e as narrativas que são contadas sobre esse país. E como hoje em dia quem comanda essas instituições odeia tudo que essa nação representa, a nossa história se tornou uma história de miséria, escassez, brutalidade e com essa maldade eles buscaram nos dividir. Algo típico desse grupo materialista. Mas nós do Brasil com Z, incluindo você, meu caro ouvinte, nós somos mais. E é exatamente por isso que estamos criando essas estratégias. Precisamos entrar nas instituições, precisamos incomodar, precisamos fazer barulho, pois é no silêncio do justo que o injusto cresce. E você, caro irmão que me ouve, não precisa necessariamente entrar em nenhuma faculdade para nos ajudar. Você precisa focar na sua vida, se tornar um homem melhor que domine o maior número de espaços que conseguir. Um homem dedicado, disciplinado e com ímpeto de conquista. É disso que nós precisamos. Faça parte de um grupo, seja ele pequeno ou gigantesco, e seja homem. Busque fazer aliados e, se já tem, mande esse vídeo para eles e busque cada vez mais crescer em sua vida pessoal. Pois esse coletivo que nós estamos formando depende da força de cada indivíduo. Essa é a nossa estratégia anti-gramsciana, a estratégia dos glóbulos brancos. E nós faremos tudo isso para causar poder de impacto. Mas isso nós explicaremos em outro vídeo. Agradeço a todos os irmãos que ouviram até aqui. Se você tem interesse na nossa causa, inscreva-se no canal e acompanhe o nosso conteúdo, pois este canal será o maior referencial do nosso grupo por alguns anos. Nele, nós vamos falar sobre o que acreditamos, mas agora estamos começando com nossos pilares principais. E a nossa estratégia dos glóbulos brancos é um deles. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Compartilhem o vídeo com amigos que vão gostar do conteúdo. Deixe o like e, se chegou até aqui, comente. Glóbulos brancos. Uma boa semana para quem está assistindo. E Rai Brasil! Eu não ligo!